Gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom domingo para vocês. Deus, nós te agradecemos, te louvamos por essa manhã, te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa, pela nossa saúde, por o Senhor ter nos conservado mais uma semana. Neste momento, nós te pedimos que o Senhor nos cubra com o teu sangue, nos guarde de toda a flecha do inimigo, que as nossas mentes e corações estejam voltadas a Ti, para aprender mais da Tua palavra, mais um pouquinho daquele livro que o Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que estudam o Apocalipse, e é isso que nós estamos fazendo ao longo desses meses, nessas manhãs de domingo, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje a gente vai fechar o anticristo, tá? Então, fechamos hoje o anticristo. Semana que vem a gente fala sobre o falso profeta. E aí a gente encerra o capítulo 13 de Apocalipse, certo? Então, nós aprendemos na aula passada. Gente, a aula passada deu um problema e não ficou gravada. Mas aí eu vou fazer um resumo e vou colocar. Essa semana eu não tive tempo. Eu tive um pouquinho de enjoo de, sei lá do que, umas coisas estranhas essa semana. E teve dia que eu não consegui olhar para o celular. Então, eu vou gravar essa semana e coloco o resuminho rápido do que a gente falou semana passada para quem perdeu, tá bom? Então, rapidamente, a gente viu que no Apocalipse, o anticristo vai ser descrito aqui, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. A partir do verso 11... em diante, no capítulo 13, nós vamos falar sobre falso profeta, que é assunto para a próxima aula. Então, hoje a gente vai falar versículo por versículo, do capítulo 13, do versículo 1 até o 10. Beleza? Todo mundo com as folhinhas? Hoje em dia você pega a lista aqui dentro também, que eu esqueci? Então, beleza, vamos começar a leitura. Capítulo 13 de Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar. Ou seja, quem que eu pus-me sobre a areia do mar? Gente, lembrando que quem vai enxergar essa cena é João, que foi arrebatado lá na ilha de Patmos. Então, de repente, ele se vê sobre a areia do mar. Ou seja, ele está visualizando o mar. E, de repente, desse mar, ele vê uma besta saindo. E aí, o que ele enxerga? Como é que é essa besta? Essa besta tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. E sobre... Não está pitando demais esse microfone, não? Tá, não tá? Tá. Tá. E sobre essas 7 cabeças tinha 10 chifres. E sobre esses chifres tinha 10 diademas. Gente, diadema é coroa, tá? E sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e um grande poderio. Bom, nós aprendemos que nesse capítulo vai se falar de besta da terra e besta do mar. A besta do mar é o anticristo, tá certo? Então é dele que nós estamos nos falando hoje. Então, besta do mar igual ao anticristo. E aqui a gente vê uma descrição rápida de como ele era, como João enxergou ele. Então ele viu um cara com 7 cabeças, nas cabeças tinha 10 chifres, com 10 diademas, e também ele era semelhante ao leopardo, ao urso, ao leão. Então assim, é uma figura meio que indescritível. Por quê? Cada item desse tem um significado. Os dos animais, que é o leopardo, o urso e o leão, nós falamos na aula passada. Quem não lembra, na folhinha da aula passada está escrito, e eu também gravo essa semana, e a gente coloca lá no YouTube, tá bom? Porque esse versículo 2 nós comentamos na aula passada, o que significa cada coisa dessa, né? Então, os animais, o leão é liderança, é poder, né? O leopardo é agilidade, ele é astuto, o urso é uma força. Então, isso a gente viu semana passada. Bom, 7 cabeças de 10 chifres nós vamos ver hoje, na segunda metade da aula, depois que a gente terminar de ler os versículos. Tá bom? Mas guarde isso, 7 cabeças e 10 chifres. Porque isso tem o significado principal do que vai ser o anticristo. Como é que o anticristo vai emergir. Versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte,
e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Gente, esse versículo nós falamos na aula passada também, mas significa que isso pode ser literal, tá? Ou pode ser que o anticristo quase morre, está nas últimas e ele volta à vida de novo. Mas esse versículo diz que o anticristo ele vai ser ferido, tá? Ele vai ser ferido. Ferido, gente, o anticristo é uma pessoa. Então ele vai ser ferido literalmente falando. E essa ferida, uns dizem que ele realmente vai morrer e vai ressuscitar copiando, porque o diabo copia tudo. E quando ele voltar todo uau, curado, cheio de saúde, as pessoas vão falar: gente, esse cara realmente é demais. Ele é o Messias, ele é realmente o Cristo, ele é a pessoa que nós temos que adorar. Olha que grande feito ele fez, né? Então a terra ficará maravilhada com a cura do anticristo, em determinado momento aí da tribulação. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a este? Ou seja, nossa, a partir daí, a besta realmente vai ser adorada. Ela vai ser adorada porque vai ser por imposição, porque quem não adorar a besta, quem não receber a besta vai morrer. E uns vão adorar porque vão adorar mesmo, porque vão falar: gente, quem é que pode fazer uma coisa dessa? Esse cara realmente merece adoração, ele realmente é diferente, porque eles vão ver que um cara que estava moribundo vai voltar à vida, né? Quem poderá batalhar contra ele, contra ela, né? Contra a besta, que é o anticristo? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. Olha que engraçado. O tempo que o anticristo recebeu o poder para agir foi determinado. Então, assim, ele tem tempo de começar e ele tem tempo de acabar, tá certo? Então, foi-lhe dado 7 anos, e nesses 42 meses é quando ele vai se mostrar a cara e vai reinar absolutamente, tá? Então, ele teve permissão de Deus? Ele teve, mas para mostrar as caras durante um período determinado. Porque ele se levantou já com data para a queda, certo? Então, versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ou seja, durante todo esse período, Deus não vai poder ser citado na terra. Quem vai estar lá dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, vai ser ele, e ele vai ter que ser adorado. E foi permitido fazer guerras aos santos, ou seja, perseguir e destruir os cristãos, e vencê-los. Ou seja, muitos vão morrer realmente. Aqueles que não aceitaram, vai morrer, vai pagar com a vida. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem não aceitar a marca da besta vai ser salvo. Quem aceitar vai adorar ao anticristo, que é o que a gente está falando o tempo inteiro. E aí, por fim, versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, em Apocalipse é isso aqui que a gente fala e sabe sobre o anticristo. Então, a gente busca informações lá em Daniel, no Velho Testamento, e complementa aqui. Então, a gente já sabe como ele vai agir, o que ele vai fazer. A gente já sabe que ele realmente é um ser humano e ele vai chegar ao poder. E a grande pergunta é: como um ser humano igual eu e você consegue um poder tão grande? Como é que esse ser humano... Dá o celular para ele. Como é que esse ser humano, ele vai chegar ao poder? Aí eu separei aqui 3 tópicos, tá bom? Preparados? Vamos lá. Primeiro,
ele vai chegar ao poder e ele vai ser tão poderoso assim, é porque a força dele não é humana. Fica claro que quem vai atuar no anticristo é o diabo. Isso está escrito lá no verso 2. Volta lá no comecinho da folha, eu deixei em negrito, ó. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, a força que atua no anticristo não é uma força humana, é uma força completamente diabólica, é uma força realmente maligna. Então, o poder não é humano, gente. Então, por que ele vai conseguir chegar ao poder dessa forma? Porque Satanás vai estar dentro dele, tá? Segundo, ele terá permissão do Espírito Santo. Sabe, gente, isso eu gosto de frisar e frisar e frisar, porque é uma coisa que meio que assusta, né? Nossa, mas peraí, o diabo vai governar abertamente sobre a terra. Como é que pode um absurdo desse? O diabo, então, vai vencer. O diabo vai fazer com que pessoas que se curvem diante de Deus sejam mortos. Vai. O diabo vai estar na frente esse período? Vai. Mas por quê? Porque o Espírito Santo permitiu. Então, na verdade, ele vai achar que ele está mandando, mas ele não está mandando. Quem tem o controle de tudo, acima de tudo, e vai estar assistindo tudo, é Deus. E aí, aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 6 e 7, a gente lê que vai ter permissão de Deus, e na verdade, tem período para começar e para acabar. Diz assim no verso 6, e agora vós sabeis que os que o detêm, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, ou seja, só tem uma coisa que segura o poder do anticristo. E essa coisa vai ser tirada. Gente, então quem impede o poder do anticristo? Quem é a força de colisão sobre o diabo hoje? Somos nós. É a igreja. Somos salvos, somos remidos, somos nós. E quem vai ser tirado? Vai ser tirado a igreja. Então aqui também é um versículo que enfatiza que a gente não vai estar na época da tribulação aqui. A igreja vai ser retirada, o Espírito Santo vai ficar. E aí vai ser permitido que o diabo haja na terra, tá? Tá, ok. Mas, Fernanda, como vai ser a parte prática da coisa? Como é que ele vai ganhar? Porque a gente fala assim, a gente não está falando de uma parte celestial. A gente está falando da terra. A gente está falando do mundo que a gente vive hoje. A gente está dizendo que um homem, que talvez já vive ou não nasceu ainda, não sabemos, ele vai reinar, ele vai dominar no mundo nosso hoje. Então, como um homem vai chegar e vai falar assim, a partir de agora, vamos é porque ele vai se levantar de alguma forma. Então, em modos práticos, é esse terceiro ponto que eu coloquei assim. Vai acontecer a formação de uma colisão de 10 nações. 10 nações fortíssimas, a princípio, vão se levantar. 10 nações fortíssimas vão se unir e elas vão fazer o domínio das demais nações. Então, quando o anticristo conseguir a colisão de 10 nações, é a hora que ele vai reinar. É assim que ele vai chegar no poder absoluto. E é sobre isso a parte principal da aula de hoje. A formação dessas 10 nações. Que 10 nações são essas? Da onde eu tirei 10 nações? Aí a gente vai voltar lá para o versículo 1, que a gente fala dos 7 cabeças e 10 chifres. Vamos virar a página, gente? Agora vai começar a ficar claras as coisas. Bom, 10 chifres são essas 10 nações, tá? Então, o anticristo vai se levantar com 10 chifres. O anticristo vai se levantar com 10 nações. E quais são essas nações? Eu pulei isso que eu escrevi aqui, ó, 7 cabeças e 7 chifres em vermelhinho, porque as 7 cabeças a gente vai falar lá embaixo, tá bom? Então, vamos direto para os 7 chifres. Gente, a minha cabeça estava muito lesada quando eu escrevi, essa frase ficou extremamente difícil de entender, e eu ainda coloquei no presente e no futuro, tá? Então, não vamos ler ela não, porque ela ficou tão feia que nem eu consegui entender.
Então, vocês vão entender o que eu vou falar e depois vocês corrigem aí, tá? Só que, ó, esse voltaram não é no passado, é no futuro. Então, risca, bota um O e um tio. Tá bom? Vocês viram aí em cima, ó? 10 chifres voltarão a atuar juntos. Bom, vamos explicar. Antes de a gente entender o que são os 10 chifres, nós temos que voltar para a época da escola, tá? Gente, eu sempre gostei muito de história, sempre amei história, eu sempre fui muito bem em história na escola, sempre, sempre, sempre. E eu amava falar sobre os triunviratos, mas eu nunca estudei, assim, tipo, eu nunca usei isso na minha vida. Mas eu sei falar super sobre isso. E eu nunca entendi por que eu estudei isso, e eu aprendi isso, e aí eu vou falar rapidinho sobre isso, tá? Bom, o que eram os impérios? Antigamente, os impérios era aquele grupo de nações que eram dominadas por um imperador. Então, esse imperador era soberano. Ai, cada país tinha o seu imperador? Não, eram vários países, várias nações que eram dominadas por um imperador. Então, esse conjunto de muitas nações era um império que era governada por aquele imperador. E na história nós tivemos vários impérios, tá? Então, assim, vários impérios até que viviam juntos, mas sempre um se sobressaía. E o Império Romano foi um dos maiores impérios da história. E ele aconteceu quando ele começou em 27 a.C. e ele acabou em 476 depois de Cristo. Então foi um império que foi muito forte, muito, muito, muito forte, durante quase 5 séculos, tá? E ele teve vários imperadores famosos que você já estudou na escola. Você pode não lembrar, mas você estudou, você pode ter certeza. Tito, Nero, Constantino, Trajano, Adriano. Gente, foram, tipo, muitos e muitos e muitos, tá? Aí teve o Constantino IX ou 11, sei lá. Foram vários. Então, todos esses caras famosos foram imperadores do Império Romano. Beleza? Aonde estava localizado esse Império Romano? Tá aí a figurinha. Gente, ó, vamos nos localizar onde está essa figurinha. Mar Mediterrâneo. Tá vendo o Mar Mediterrâneo aí? Então, as nações que circundavam o Mar Mediterrâneo eram as nações dominadas pelo imperador romano, tá? Então, o imperador romano ficava lá em Roma, na Itália, só que ele mandava em todo esse pessoalzinho que está em vermelho aí, certo? Se localizaram? Então, esse pessoalzinho pegava ali uma parte até da África, a parte do lado de cá da Ásia, e pegava grande parte da Europa. Então, o Império Romano ele não era uma coisa pequena, não, ele era uma coisa bem grande. E esse Império Romano acabou? Lógico que ele acabou. Mas, gente, o pedaço de terra que era ali, ó, continua. E é equivalente a que países hoje? Eu coloquei alguns aí, ó, os mais famosos. Então, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, os Países Baixos, a Itália, a Grécia, a Turquia, Marrocos, Israel, Líbano, Iraque, Síria, parte da Rússia. Bom, então o Império Romano ele era realmente muito grande e hoje compreende a esse território, tá bom? E aí tinha os triunviratos. Não era uma região muito grande para cuidar por um cara só? Então eles fizeram um sistema diferente de domínio e instituíram o triunvirato. Gente, do famoso Júlio César. Lembra disso? Quem lembra? Vocês lembram, não lembram? O triunvirato mais famoso, que era o Crasso Pompeu e o Júlio César. Ah, gente, isso é pergunta de prova. Pergunta de prova, os principais triunviratos. Então, esses triunviratos eram os que governavam o Império Romano durante um tempo. Tá certo? Entenderam o que é o Império Romano? Aí, em 476, o Império Romano cai e acaba, e outro império se sobressai. Só que esses 10 chifres têm a ver com o Império Romano, por isso que nós estamos falando do Império Romano. Fernanda, mas por que você está falando para mim que os 10 chifres são ou serão as nações que faziam parte do antigo Império Romano? Por causa de Daniel. Lembra que tudo a gente busca
resposta lá no Velho Testamento. Então, gente, os 10 chifres serão 10 nações que fizeram parte do antigo Império Romano, que tinham outros nomes e hoje tem novos nomes, mas são 10 países que faziam parte desses territórios aqui, que compreendiam o Império Romano. Deu para entender? É confuso, mas é isso. Então, por exemplo, olha só, a Itália fazia parte do Império Romano, não fazia? Ou ela continua chamando Itália. Então, e hoje a Itália é uma nação. Então, esse território aqui compreende algo que fazia parte do Império Romano. Então, nós sabemos que 10 chifres são 10 nações que atualmente existem e que fazem parte do território que antes formava esse Império Romano. Como eu sei isso? Lá em Daniel, bora para Daniel 2, de 40 a 44. É um texto complicado de entender, mas depois vai ficar fácil, tá? O importante é você tentar entender para depois compreender o que eu vou explicar. Então, Daniel 2, 40 a 44 diz assim: E ao quarto reino será forte como ferro. Então, aqui está falando que o quarto reino será forte como ferro. Nesse capítulo 2, a gente consegue ver a descrição dos outros reinos, porque aqui a gente já começou pela descrição do quarto reino, concorda? Quais são os outros reinos? Depois eu falo. Mas o importante é vocês saberem que o quarto reino é o Império Romano, tá bom? Então, quarto reino, Império Romano. Então, aqui eu poderia ler assim: E o Império Romano será forte como ferro, pois como ferro esmiuçará e quebrará tudo, como ferro que quebra todas as coisas. Assim ele esmiuçará e fará tudo em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barra de lado. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se misturará com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. Vamos entender o que está escrito aqui. Calma, respira. Daniel recebe uma visão, e nessa visão ele enxerga os reinos. Então, o primeiro reino que ele enxerga é o reino da Babilônia. Depois ele enxerga o reino dos persas. Depois ele enxerga o reino dos gregos. E, por fim, o quarto reino, que é o reino de Roma, né? O reino romano, o Império Romano. E aí ele vai comparando cada reino com o anticristo, é a definição do anticristo isto. Então ele fala que o reino babilônico é a cabeça de ouro, e ele vai falando das partes do corpo. Vira a página aqui que vai ficar mais fácil, ó. Esse bonequinho eu achei na internet, ficou ótimo. Então a Babilônia é a cabeça, que é de ouro, a Pérsia é aqui, que é de prata. Depois vocês leem, que isso não vem agora em questão. Mas o quarto reino, que é Roma, que é o Império Romano, as pernas, ele fala que é de ferro. Ferro é firme, ferro é forte. Mas quando ele olha os pés, caramba, os pés e os dedos é metade de barro e metade de ferro. E ferro e barro não se misturam, são materiais completamente diferentes. Barro, gente, é mole, é frágil, é melequento. O ferro é forte. Então, ele compara o Império Romano a isso, tá? E essa profecia de Daniel é uma profecia de dupla referência. O que são profecias de dupla referência? Tem muitas dessas em Daniel. São profecias que se cumprem em 2 determinados pontos, que servem para 2 momentos da história, tá? Então, o que significa ferro e barro?
significa um povo dividido. Na época do Império Romano, essa profecia se cumpriu da primeira vez. Por quê? Houve realmente a divisão do Império Romano em lado oriental e em lado ocidental, tá? Então, o Império do Ocidente, a capital era Roma, e a divisão do Império Romano para o Oriente, a capital era Constantinopla. E uma era mais forte que outra, sabia? Por quê? O Império Romano, que ficou com a capital sendo Roma depois dessa divisão, ele acabou no quinto século. Ele foi frágil. Enquanto o outro lado da divisão foi muito mais forte. Ele é comparado ao ferro. Ele durou 1000 anos a mais, tá? Poxa, Fernanda, mas e para os dias de hoje? O que isso significa? A segunda referência, por isso que a gente fala que é profecia de dupla referência. A segunda, a gente tem que pensar assim. A gente está falando que os 10 chifres é a união de 10 nações, ou seja, o Império Romano ressurgindo, o Império Romano se juntando novamente. E aí é que está. O anticristo vai vir com um discurso de paz, um discurso de união, um discurso de integração. Uau, temos que esquecer tudo, temos que ser felizes juntos, temos que pensar de uma forma só. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Então, ele vai pegar 10 dessas nações e vai conseguir dominar essas 10 nações. Só que, gente, essas nações, eu já citei para vocês quais são. Itália, Grécia, Marrocos, Tunísia, Turquia. Nós temos dentro dessas nações, nós temos nações que são democráticas e nós temos nações que são muçulmanas, que são do Islã. Gente, nações democráticas aqui seria o bairro. São nações que, assim, gente, embora que assim, a democracia não é que você tem regras, você tem leis, só que você tem direito a falar. Então, não é uma coisa impositiva, diferente dos países que quem controla é o Islã. Você pode abrir a boca lá? Abre a boca para você ver. Você pega uma Coreia do Norte, abre a boca lá dentro para você ver o que acontece com você. Então, é totalmente diferente. Então, essas nações que não são democráticas seriam o ferro, tá? E essas outras nações que você pode falar seriam o barro. Então, a reconstrução desse Império Romano, que serão os 10 chifres, ou seja, serão os países que vão dominar o domínio do anticristo, é a mistura dessas nações. Por isso, ferro e barro. Nações completamente diferentes, que se tornarão uma coisa só, tá? Em resumo, quando você lê isso, nossa, a besta, o anticristo tem 10 chifres. Sim, o anticristo vem atrás com 10 nações, e essas nações são nações que faziam parte do Império Romano. Ponto. É isso, tá certo? Então, se você não entendeu nada até agora, você só precisa decorar isso, que são 10 nações que antigamente faziam parte do Império Romano. Então, o Império Romano vai ressurgir? Vai, mas mais forte e mais cruel do que tudo, tá? Então, a ONU vai participar? Lógico que a ONU está envolvida. Quem faz a mediação entre um país e outro? A ONU, tá? Então, é óbvio que o anticristo vai surgir daquela região, tá bom? E, para terminar a aula, as 7 cabeças. Qual é a diferença dos 10 chifres para as 7 cabeças? As 7 cabeças, nós estamos falando de reinos que, ao longo da história, perseguiram o povo judeu, tá? Então, quando a gente fala de chifres, são reinos que já passaram e que ficaram no passado. Os 10 chifres, nós estamos falando de nações, ou seja, países que existem hoje e que vão se unir para fazer a reconstrução do Império Romano, tá? Então, é a reconstrução do Império Romano que vai destruir a humanidade lá na segunda parte da tribulação. Então, os 7 chifres são 7 reinos, e a gente sabe quem são esses reinos, tá? Então, o primeiro reino é o reino egípcio, que escravizou Israel por 400 anos.
Depois, o reino assírio, que capturou as 10 tribos do norte de Israel. Isso está lá em 2 Reis, tá? E essas tribos, gente, só por curiosidade, o rei da Síria vai, invade, domina essas 10 tribos que ficavam ao norte. Essas tribos somem, tá? Nunca mais, ninguém sabe sobre elas, não se sabe o que aconteceu. Ele dominou mesmo. Depois vem um grande reino da Babilônia, que capturou Judá e Benjamim durante o reinado de Nabucodonosor, tá? Isso está lá em 2 Reis 24. Depois teve a Pérsia, que veio o grande Amã, todo mundo sabe a história de Amã. E depois tivemos o reinado da Grécia, que um dia eu vou falar sobre esse cara, gente, eu estudei sobre ele, é bem interessante. O Antíoco Epifânio, tá? Ele perseguiu muito, muito mesmo o povo judeu. O cara era louco, o cara era totalmente pirado, gente. Ele chegou a entrar com um porco no templo. E vamos adorar o porco dentro do templo. O cara, assim, era debochado mesmo, tá? E o 7º reino nada mais vai ser do que o império do anticristo que vai se levantar para dominar tudo. Então, por isso que é diferente 7 chifres de 7 nações. 7 chifres a gente está falando do hoje. 7 nações do passado. E reinos não é um país. Reinos são vários países dominados por um imperador. Tá certo? Então, é isso, gente. E aí terminamos o que é o anticristo. Então, nós já sabemos como é que ele vai ganhar poder. Ele vai ganhar poder reestruturando o antigo Império Romano. É isso. Amém? Terminou, 0. Até semana que vem, galerinha. Amém, glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse período de estudo. Agora nos guarda e nós entregamos o culto nas tuas mãos, Jesus. Estamos aqui para te louvar, para te adorar e para não estar presente na tribulação, para ser arrebatado antes disso e reinar contigo na glória eternamente. Em nome de Jesus, amém.